Ok. Então, como eu disse, aí quem está aí já escutou, mas eu vou repetir agora, eu vou tratar hoje de representação, né? Vez ou outra eu vou estender o conceito de representação para o conceito de representações sociais, porque digamos assim, é uma temática que vários autores tratam e é uma temática bastante interessante para a gente observar, como eu disse, a questão do estudo crítico da linguagem, né? Porque como a gente tem essa facilidade, digamos assim, de naturalizar o mundo, a gente muitas vezes não se dá conta de que aquilo que a gente trata nas nossas conversas são representações, não são a realidade, né? E o conceito de representação ele é muito parecido, porque, no final das contas, é a mesma coisa com o conceito de signo, né? Então, o que é o signo, segundo o Peirce, né? É uma coisa que está no lugar de outra. Então, se eu uso uma palavra árvore, então é uma palavra, não é a árvore, né? Então, a palavra substitui a coisa no mundo, né? Na realidade. Então, isso é o signo. A representação é a mesma coisa. É, é, um- é uma, é uma coisa que está no lugar de outra, né? Então, só que a representação ela substitui tanto um objeto concreto, como, digamos, a árvore, né? Eu posso representar uma árvore através da palavra, posso representar uma árvore através da imagem, do desenho, da fotografia, mas eu posso também representar uma ideia, um conceito, uma reflexão, um, um, um tipo de modo de ver o mundo, né? Então, é, é isso que a gente se refere quando fala de representação. Muitas vezes a gente se coloca num dilema, né? Necessitamos de algo, de uma palavra ou de uma imagem para representar uma coisa no mundo, né? E essa representação, muitas vezes, ela não é, digamos assim, de domínio comum, ela não é um conhecimento compartilhado, não é. Então, há aí uma dificuldade, né? Como é que a gente vai representar o mundo para alguém, para um grupo de pessoas, para um auditório, para um público, e esse público, esse auditório, ou essa pessoa, esse interlocutor, não domina, não conhece, não sabe do que a gente está falando, né? Para ilustrar essa ideia de substituição, quer dizer, uma coisa que está no lugar de outra, eu lembro aquele livro do Foucault, né, que é baseado em Magritte, né, um pintor belga, que certa vez esse pintor, o Magritte, ele pegou uma imagem do cachimbo, de um cachimbo, e embaixo dessa imagem ele desenhou um cachimbo.
E aí ele escreveu embaixo do desenho dele: isto não é um cachimbo. Então, esse é o título do livro do Foucault, não é do Ferro, é do Foucault, né? Isto não é um cachimbo. Significa dizer que aquilo não é um cachimbo, mas é uma representação de um cachimbo, né? É uma imagem do cachimbo, né? E aí é isso que a gente naturaliza muitas vezes. É muito comum que pessoas portem consigo na carteira, ou sei lá, no bolso, ou sei lá onde, a fotografia de alguém que gosta, como se aquela fotografia fosse a própria pessoa. Às vezes até pega a fotografia e beija, né, e acaricia, e olha com carinho, etc. Da mesma forma que é comum também, principalmente para nós católicos, né, que a gente se ajoelhe diante de uma imagem e ore ali, faça as nossas orações, reze, né, como se aquela imagem fosse o próprio santo, né? A gente não se dá conta que ali é uma representação, né? Como diz o Regis Debray, ali o signo é o ser, né? A imagem é o santo, né? Então, na verdade, é uma representação. E é disto que a gente hoje vai tratar, fazendo, como eu disse, uma análise da letra da música Pedro Pedreiro, do Chico Buarque, né? Então, ele fala a respeito de uma pessoa e de uma certa situação que se repete para essa pessoa, né? E não por acaso essa pessoa uma pessoa comum, uma pessoa do povo, digamos, uma pessoa que tem como profissão ser pedreiro, né? Então, como outras músicas do Chico Buarque, ele aproveita, ele usa essa imagem, essa representação para criticar uma situação, né? Então, de qualquer modo, da mesma forma que nós não podemos, ou pelo menos não devemos naturalizar, né? A gente também não pode confundir a imagem com o objeto, né? A imagem com aquilo que a imagem representa, né? É, ah, as representações, elas ajudam a gente a convencionar, né? A entender certas coisas no mundo como naturais e como sociais, né? Então, eu falei para vocês numa das aulas, não lembro agora se foi a primeira ou foi a segunda, da questão do símbolo, né? Que o símbolo é um signo que tem como conteúdo, né? Como significado, a, uma convencionalização. A convencionalização, o que é? É um acordo social. Quer dizer, as pessoas de um grupo social ou da própria sociedade acordam, né, fazem um acordo no sentido de entender determinada imagem, determinada palavra, determinada representação como sendo o próprio objeto, né? Então, a pessoa que, por exemplo, que, como eu disse, beija uma imagem como se fosse aquela imagem de uma pessoa, fosse a própria pessoa, para aquela pessoa, naquele momento,
aquela imagem é a pessoa, né? Porque o sentimento é em relação à pessoa, não em relação à imagem, né? É, o, tem um autor, eu não lembro agora o nome dele, mas ele diz que uma vez ele se emocionou, né? Foi às lágrimas, porque ele viu a fotografia de alguém que teria visto o Napoleão, né? Então, essa lembrança, essa possibilidade de que alguém tenha visto os olhos daquela pessoa, né? Fixaram uma imagem de um vulto histórico como Napoleão, então, para ele, aquilo o emocionou, é como se ele próprio tivesse visto Napoleão. Então, é o quê? É através de uma representação. A gente, né? Eu lembro também, eu conto sempre essa história porque me tocou profundamente, que naquele edifício, nos escombros do edifício que caiu no Rio de Janeiro aí por volta dos anos 80, né? As pessoas procuraram no dia seguinte os álbuns de família, como se recuperando esses álbuns de família, essas fotografias, recuperassem a vida daquela pessoa que havia morrido no desabamento, né? Então, a representação, ela nos toca, ela não serve apenas para que a gente se comunique, né? Para que a gente dialogue, para que a gente compreenda o sentido do que está sendo dito, mas também ela serve para expandir os sentidos mesmos, né? Os sentidos mais profundos, os sentidos mais abstratos, né? Daquilo que nos toca e daquilo com que nós lidamos no mundo. Então, não sei, eu imagino que vocês tenham aí com vocês a letra da música do Chico Buarque, e com essa ideia de representação, né, a gente vai então passar a ler a letra e a comentar essa representação ou essas representações que a letra suscita, né, que a letra utiliza. Mas antes de fazer essa análise, eu queria ainda chamar a atenção para uma coisa com relação a representações, que, primeiro, tem um livro Esse conceito de representações sociais é um conceito de um autor francês, é um psicólogo, chamado Moscovici, né? E Moscovici, ele tomou esse conceito do Durkheim, né? O Durkheim, pela primeira vez, ele se referiu a representações coletivas, ele não chamou representações sociais, ele chamou representações coletivas. Mas o Moscovici pega, então, esse conceito e desenvolve como representações sociais. E o que são as representações sociais? Esse tomar as coisas no mundo e substituir por sentidos, por símbolos, por discurso, né? E utilizar isso do ponto de vista da compreensão e do dialogismo social, né? Da dialogia social, dos discursos sociais. Aquilo que a gente fez referência ontem como sendo um tecido, né? Quer dizer, então as representações sociais, elas não são apenas da compreensão dos indivíduos, mas elas são também partilhadas por grupos sociais ou pela própria sociedade, né?
Então, é um tecido do qual toda a sociedade partilha, né, participa como entendimento e como compreensão. É evidente que a gente sabe, e a gente chama a atenção para isso, que, embora haja esse compartilhamento, essa compreensão social dos sentidos, né, das substituições, das representações, é importante também a gente dizer que, apesar disso, dessa compreensão social, cada indivíduo, cada sujeito tem o seu modo particular de compreender, né? É comum, mas não é 100% entendido do mesmo jeito para todo mundo. Cada pessoa entende do seu modo, né? Existe a coletividade, mas existe também a particularidade, a individualidade, ou, se quiser, a singularidade, né? Sempre também observando, chamando a atenção, para que, apesar disso, dessas singularidades, dessas particularidades, é necessário que haja um espaço de interseção em que todas as pessoas partilham mais ou menos da mesma coisa, né? Mesmo que esse espaço de interseção seja em diferentes segmentos da coisa representada, né? Não sei se vocês estão me entendendo. Numa conversa, né, o que eu digo, por exemplo, para vocês, parte é compreendida por uma pessoa, outra parte é compreendida por outra pessoa. Então, não é necessariamente, quer dizer, toda a conversa que é compreendida por todo mundo, né? Cada pessoa vai preenchendo os vazios, quer dizer, aqueles espaços de indeterminação a que eu me referi na primeira aula, né? Cada pessoa vai preenchendo os vazios em lugares diferentes e do seu próprio modo, né? Com o seu conhecimento, com a sua cultura. Então, isso faz com que algumas representações sejam convencionadas, ou alguns objetos sejam convencionados a partir das representações, né? Como por exemplo, também eu já me referi a isso, o dinheiro, né? O dinheiro, o valor dele é mais ou menos compreendido por todo mundo como o mesmo, né? Por convenção, por acordo. As pessoas de uma sociedade acordam e concordam que determinadas coisas têm determinados sentidos, né? A ideia, por exemplo, de que a Terra é redonda e gira solta no espaço, que é uma afirmação do Galileu Galilei, né? É compartilhado por um certo número de pessoas, né? Hoje já não podemos imaginar que seja, digamos, todo mundo que pense assim, porque a gente sabe que existem os terraplanistas, né? Embora eles estejam equivocados, mas eles compreendem diferente, infelizmente. Mesmo quando uma pessoa ou um objeto não se adequa exatamente ao modelo, quer dizer, aquele modelo que é convencionado, nós nos forçamos a assumir determinada forma, a entrar em determinada categoria na realidade, e tornar idêntico a outros, né, sob pena de não ser compreendido ou decodificado. Quer dizer, é preciso que haja um conhecimento comum entre os interlocutores, entre um anunciador e seu público, e a plateia, para que esse sentido seja partilhado, seja comum. Então, vocês vão perceber isso quando a gente for passar para a análise da letra da música, que certamente alguma coisa que eu diga aqui na interpretação da música, vocês discordem, vocês entendam de modo diferente. Isso não faz
de mim uma pessoa equivocada, nem faz de vocês também uma pessoa equivocada. Quer dizer, é perfeitamente possível que a experiência de vida que nós temos, que é diferente uma da outra, né, dê o conhecimento que nós temos acumulado, os nossos MR, né, o RM, melhor dizendo, né, os recursos dos membros, né, que está na nossa memória, que está na nossa experiência, nos deem a possibilidade de compreendermos, de termos visões diferentes acerca das mesmas coisas no mundo, né? Algumas coisas nós compartilhamos, mas outras nós discordamos completamente, né? Então, vamos lá, a letra da música. O primeiro verso diz o seguinte: Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem. Aqui tem duas coisas que eu quero chamar a atenção. Aliás, três. Primeiro, Pedro é pedreiro, né? Então, pedreiro é uma profissão do campo da construção civil, né? E é talvez uma das funções dessa profissão que está lá na ponta, né? Eu acho que abaixo do pedreiro, só o servente de pedreiro, né? Quer dizer, aquela pessoa que amassa o barro para que o pedreiro construa a parede, né? A outra coisa é a palavra penseiro. Pedreiro, penseiro. Penseiro é um neologismo, né? Não existe essa palavra no dicionário, pelo menos não existia até o Chico Buarque escrevê-la nessa letra, né? E ele certamente usa penseiro aqui como pensador, digamos assim, né? Mas só que pensador tem um outro sentido, porque pensador é uma pessoa que mais ou menos é esclarecido, né? O penseiro talvez não precise ser esclarecido, mas porque ele só pensa, né? Existe aquela estátua famosa do Rodin, né? Que é o pensador de Rodin, o pensador, e que nos dá esse sentido, e produz esse sentido de que o pensador ele é uma espécie de filósofo, de pessoa que pensa com uma certa qualidade, digamos assim. O penseiro, não. O penseiro é uma pessoa que está pensando, quer dizer, que vive pensando, né? Que não só está pensando, mas é uma pessoa que vive pensando. Ele é penseiro, ele leva a vida a pensar. E a gente vai ver isso, essa ideia repetida aqui nessa letra. E aí, em seguida, vem esperando o trem. Aqui, na minha análise, é muito mais uma projeção, uma suposição, não é um sentido exato digamos assim, que vocês compartilhem comigo. Mas existe, digamos assim, na mitologia popular, a ideia de que o trem ele é o símbolo da morte, né? Dizem, eu não ouvi isso assim, de ouvir dizer, nunca vi isso escrito, nunca estudei isso numa obra conceitual, científica e tal, mas dizem que aquela letra do Raul Seixas, em que ele diz, oi, oi o trem,
né? Ele vinha surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Então, que esse trem seria a morte, porque ele vem apanhando as pessoas, né? Levando as pessoas. Ninguém sabe qual é o destino dele, né? Então, eu não sei se o Chico Buarque, nesse caso aqui, ele usou essa figura de que o Pedro Pedreiro espera, inclusive, a morte, né? Ele lá adiante ele vai dizer literalmente, né? Ele vai dizer isso literalmente, mas eu não sei se aqui nesse primeiro verso ele já estaria sugerindo isso, né? Mas de qualquer forma existe essa essa compreensão para algumas pessoas de que o trem na música do Raul Seixas, pelo menos, ele é um símbolo da morte, né? Ele é uma metáfora da morte. Então, o segundo verso diz: manhã parece, carece de esperar também. Então, como é o Chico Buarque, ele já vi documentários a respeito da vida dele, em que ele dá declarações de que ele não é poeta, não agradaria a ele ser chamado de poeta, porque ele é músico, ele é um letrista, né? Então, mas a gente que gosta de poesia, a gente percebe perfeitamente que uma letra dessa é uma poesia, né? Que ele queira, que ele não queira, que ele tenha feito com esse propósito ou não, inclusive dividido em estrofes, né? Essa letra é uma poesia. Então, daí existe até a rima, né? Manhã parece, carece de esperar também, né? Trem também. Então, as rimas existem e ela tem todo um formato poético, né? Tem toda uma poética, digamos assim. Então, o que significa dizer que a poesia se presta também à ideia de representação, porque nessa poesia aqui, nessa letra, o Chico Buarque ele está representando uma situação, uma ideia de que uma pessoa, que um pedreiro, o que ele faz, além de construir paredes, né, de construir edifícios, é esperar, né? Por que que ele espera? Ele espera porque ele pertence a uma classe social que não tem muita perspectiva, né? Ele leva a vida a esperar. E aí a gente vai ver aqui adiante alguma dessas coisas que o Pedro espera além do trem, né? Então ele diz: manhã parece, carece de esperar também. Então significa o quê? Que essa manhã é uma manhã longa, né? Quer dizer, é como se Pedro esperasse o trem pela manhã inteira, né? Manhã longa. Aí em seguida vem para o bem de quem tem bem, de quem tem posse, né? Quer dizer, o Pedro espera para o bem de quem tem bem. Quer dizer, para o bem do patrão, digamos assim, do patrão dele, mas também para o bem de quem não tem, que é do próprio Pedro e da família dele, né, da esposa, dos filhos, etc. Né? Então, a espera não é uma coisa inconsequente, não é não é apenas penosa, né? Não é apenas cansativa, né? Pelo menos, eu detesto esperar, né? Tem aquele texto que eu escrevi, eu publiquei no Instagram, e que está no livro do Roland Barthes, inclusive o título do texto é A Espera. Lá a espera tem um sentido diferente, porque a espera lá digamos assim, é uma espécie de sofrimento mesmo, né? Porque você espera por uma pessoa que não chega, né? Ou que pode não chegar, né? Tem até aquela historinha que o Roland Barthes conta, e que essa historinha está no filme também,
Cinema Paradiso, né? Que a cortesã disse para o conquistador lá, para o cara, né, que desejava conquistá-la, ela disse para ele que se ele esperasse por ela 100 noites e 100 dias debaixo, sentado num banquinho debaixo da janela dela, ela então ficaria com ele, né? E ele foi para lá, sentou no banquinho e ficou esperando por ela. E na 99ª noite, quer dizer, faltando apenas uma noite para completar as 100, ele pegou o banquinho e foi embora. Quer dizer, a espera, ele cansou da espera, né? Então, essa espera aí é diferente dessa espera aqui, porque o Pedro, ele espera coisas diferentes, né? E ele espera por uma condição dele, né? A espera lá é uma espera, digamos assim, como uma promessa, né? Embora aqui também a gente possa pensar nesse sentido da promessa, né? A promessa de que virá o trem, né? A promessa de que virão outras coisas, né? Então, mas lá eu entendo que o sentido da espera lá é diferente dessa espera aqui. De qualquer forma, e lá também é uma representação da espera, né? Primeiro uma representação textual no livro do Roland Barthes, no texto fragmentos de um discurso amoroso, e depois é uma representação imagética, cinematográfica, né? Uma representação da espera, inclusive porque depois dessa historinha desenvolve uma outra história de um casal em que o homem espera a mulher. E era disso que eu ia falar e acabei esquecendo, mas eu vou falar agora. Lá diz o seguinte, duas frases que são bastante interessantes. Que se fazer esperar é submeter quem espera, né, a um poder. Né? Então, se fazer esperar é um exercício de poder. Né? Então, por isso que tem gente que utiliza esse recurso de marcar com as pessoas e deixar as pessoas esperando, para mostrar para aquela pessoa que tem importância, que, que ele tem poder, que ele se sobrepõe ao outro, né? Se sobrepõe a quem espera. Então, há quem diga que o Hitler tinha... O Hitler, e isso hoje em dia é adotado por alguns políticos, né? Quem ocupa cargo de poder, como, por exemplo, governador, senador, presidente da República, nunca chega no horário marcado, na hora marcada, né? Sempre chega depois. E dizem que o Hitler ele usava isso como uma estratégia, né, de poder, de mostrar poder e de se fazer poderoso, né? Ele deixava as pessoas esperando mais de uma hora, mais de 2 horas, às vezes tinha uma solenidade ou um discurso que ele ia proferir em tal lugar, um comício, e ele demorava, quer dizer, e sempre ele vinha de trás, né? Ele nunca vinha do palco, ele vinha de trás para chegar até o palco. Isso fazia com que, quando ele fosse chegando no lugar, as pessoas, ele era anunciado como tendo chegado e as pessoas se viravam para acompanhá-lo com a vista, né? E também com o movimento da cabeça, de onde ele vinha até o palco, né? Então, ele era o centro das atenções. Então, a espera também tem essa leitura, digamos assim, essa representação, como se fazer esperar é revelar a submissão de quem espera. Então, quem espera está submetido àquela pessoa que espera, né? Então, se fazer esperar é um exercício de poder. No caso aqui, não trata disso, né? Aqui, a espera aqui
é uma espera diversa e é uma espera por uma condição já do próprio Pedro de ser subalterno, né? De se submeter, né? Se submete ao trem, então o trem é esperado, né? E se submete a outras coisas que como a gente vai ver. Então, essa espera do Pedro beneficia quem tem bem e quem não tem vintém. Quer dizer, que é o caso dele, né? Então, Pedro fica assim pensando, né? Por isso que ele é penseiro, ele pensa na condição dele, né? Por que que eu espero? Por que eu tenho que viver desse modo e não de outro? Por que que outras pessoas têm bem e eu não tenho vintém, né? Então, ele fica assim pensando, como diz a letra, né? E assim pensando, o tempo passa e a gente vai ficando para trás. E ele, Pedro, vai ficando para trás, né? É... Quando eu estava no Rio de Janeiro, na época que eu estava cursando lá o mestrado e o doutorado, eu sabia que eu teria que voltar para UFP, né? Para voltar para Teresina, para o Piauí. Então, cada dia que passava, eu me sentia mais próximo desse retorno. Então, eu era uma espécie de Pedro Pedreiro também, né? Eu ficava esperando, né? E esperava também, como o Pedro, outras coisas, né? Assim, assim pensando, o tempo passa e a gente vai ficando para trás. Esperando, 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 esperando o sol, quer dizer, a gente adormece à noite esperando o amanhecer, né? O amanhecer é sempre uma promessa de um dia novo, né? De que as coisas finalmente aconteçam, né? Mas o Pedro espera também o trem, que pode ser, nesse caso, pode ser, vejam bem que eu não estou dizendo que é, estou dizendo que pode ser uma metáfora da morte, né? Pedro, pedreiro, penseiro, repete, né? Esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Então, a repetição também é um aspecto da espera. As coisas se repetem, né? A gente espera muitas vezes durante a vida por coisas diferentes, né? Então, há uma repetição. Então, a gente vai perceber isso. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro Pedreiro espera o carnaval. Todos nós, brasileiros, né, esperamos o carnaval, porque o carnaval não é apenas um lugar um tempo de alegria, mas é também um tempo de descanso, né? Carnaval tem pelo menos 2 dias feriados, né? Ou um dia e meio, né? Que é a terça e a quarta-feira até o meio-dia, né? Embora algumas pessoas feriem também a segunda, feriem também o sábado, feriem também a sexta-feira. Então, o carnaval é uma festa popular, né? No carnaval é o tempo, segundo Bakhtin, em que tudo é permitido, como dizem algumas marchinhas de carnaval, ninguém é de ninguém, ninguém respeita ninguém, né? Então, a carnavalização é o riso que se sobrepõe ao poder, né? Então, Pedro, pedreiro, espera o carnaval. Então, o carnaval, o brasileiro, é um tempo de festa e de descanso. E aí todo mundo, certo, de uma certa forma, mesmo quem não gosta, espera o carnaval, né? Mas ele espera também a sorte grande no bilhete pela Federal, todo mês. Então, aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, esse lugar comum das pessoas
que vivem jogando na loteria, que vivem perdendo dinheiro na loteria, né? Quer dizer, já tem pouco dinheiro, já não tem vintém, e o pouco que tem ainda perde jogando na loteria, na esperança, olha aí a palavra esperança, né? Na esperança aí mesmo no sentido de esperar, na esperança de ganhar, de acertar na sorte grande, né? Então, a ideia de espera, ela é não só repetida, mas ela é ampliada e fortalecida em outros momentos da letra, não é? É representado também desse modo, né? E certamente que esse é um tipo de uma representação social, porque muita gente aposta, né, na loteria, gasta dinheiro, perde dinheiro na loteria, né? Outras ganham, é evidente, mas são muito poucas as que ganham. Então ele espera o carnaval, espera a sorte grande no bilhete pela Federal, a Loteria Federal, eu não sei nem se ainda existe Loteria Federal, né? Não tenho ouvido falar, como eu não jogo, eu não sei se ainda existe, né? Eu sei que as loterias estaduais hoje em dia não existem, na maioria dos estados não existe mais. No Piauí, por exemplo, não existe mais uma loteria estadual, né? Já existiu a chamada Lotep, né? Aqui no Piauí. Hoje não existe mais. Então, ele novamente se repete, esperando, esperando, esperando o sol, né? Esperando o trem, esperando aumento para o mês que vem. Essa é uma outra característica de quem espera numa sociedade em que o trabalhador ele ele passa por essas dificuldades, né, do pouco dinheiro, da falta de dinheiro, né? Então espera todo mês que haja algum aumento, alguma compensação, alguma coisa, né? Então, esperando o trem, esperando aumento para o mês que vem, esperando a festa, o carnaval, por exemplo, né? Ou o Natal, esperando a sorte, né? Então, por isso que ele aposta. É, é, essa expressão aqui, esperando a sorte, como aquela outra de esperar aumento para o mês que vem, a gente poderia considerar essas expressões, e aí a Luciana pode confirmar comigo ou discordar de mim, essas expressões, elas podem ser consideradas aquilo que se chama, nos estudos de linguagem, de anáfora, né? Porque digamos assim, ela retoma a, o esperar que foi enunciado no início do texto, né? Então, todas as vezes a seguir em que a ideia de espera, como aqui, por exemplo, esperando a festa, é uma anáfora que reafirma, confirma a espera do carnaval, né? Então, é, é, é interessante esse processo na construção do texto, das anáforas, porque elas vão confirmando uma ideia predominante, né? E vão dando a essa ideia novas construções, novas perspectivas, novas retomadas, né? Outras retomadas. Então, esperando o sol, esperando o trem, esperando aumento para o mês que vem, esperando a festa, esperando a sorte, né? E veja só aqui, e a mulher de Pedro está esperando o filho para esperar também. Olha que coisa interessante, né?
interessante e, ao mesmo tempo, desinteressante, porque isso é uma demonstração de que a sociedade ela tem pouco ou nenhuma mobilidade social, né? Significa dizer que o filho do Pedro será também um pedreiro, né? Será também penseiro, ele também esperará o trem, né? Esperará aumento para o mês que vem, né? Esperará a festa, o carnaval, né? Então, é como se aí fosse um determinismo social, quer dizer, quem é de uma classe, os filhos permanecerão nessa classe. Então, aí há pouca ou nenhuma mobilidade social, né? Certamente essa dificuldade de mobilidade social é uma característica muito própria, muito próxima da nossa sociedade, né? A sociedade brasileira tem uma dificuldade e esse governo que está saindo aí é um exemplo patente. Ele tirou todos os direitos que ele podia tirar da classe trabalhadora, né? Quer dizer, o que coloca essa classe trabalhadora numa situação de imobilidade, né? Não tem como. As oportunidades não são as mesmas para o filho de uma pessoa, de uma família da classe trabalhadora e outra família de donos de empresas com contas bancárias gordas, fartas, né? As oportunidades não são as mesmas. Um filho de um trabalhador para ter mobilidade social, ele só consegue isso através da educação. Daí a raiva do atual presidente das universidades. Quer dizer, as universidades são um espaço de possibilidade de que uma pessoa que venha da classe trabalhadora mude de status, quer dizer, o filho do pedreiro possa ser um doutor, não há necessidade de que ele continue sendo pedreiro, como o pai foi, como o avô foi, como o bisavô foi, etc, etc, né? Então, daí a raiva do atual presidente das universidades, né, do conhecimento, porque isso dá ao trabalhador, ao filho do trabalhador, ao filho da periferia, a chance dele ter mobilidade social, né? Então, Pedro Predeiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece de esperar também. Carece de esperar também. Então, novamente, aquilo que eu já me referi, a questão da repetição como uma fixação e uma retomada do que foi já dito, né? Então, Pedro Pedreiro está esperando a morte. Olha aí, como aquilo que eu falei para vocês, que ele diz literalmente a primeira frase lá, esperando o trem. Então, não sei, não garanto que isso confirme o que eu disse, né? De que a morte é uma metáfora. Desculpa, que o trem é uma metáfora da morte, né? Mas, de qualquer modo, aqui o autor repete, diz literalmente isso. Pedro Pedreiro está esperando a morte. Todos nós esperamos, né? É a única certeza da nossa vida é a morte, né? Apenas a gente evita pensar nisso, mas, de uma certa forma, todos nós esperamos. Ou esperando o dia de voltar para o norte. Aqui deu um nó na minha cabeça esse verso, porque o ou, né, essa partícula aí, essa alternativa aí que se cria, parece que o autor compara a volta para o norte com a morte. Quer dizer,
ele está esperando a morte, ou uma coisa que equivale à morte, ou esperando o dia de voltar para o norte. Ora, isso é uma... voltar para o norte de quem é nortista, para quem é nortista, na verdade não é nem nortista, é nordestino, né? Porque o pessoal do Sudeste, a maior parte, grande parte, não diga a maior parte, mas grande parte das pessoas do Sudeste, que não são nordestinos, para eles tudo é norte, para cima tudo é norte, né? Então, não tem essa história de Nordeste. Nordeste é norte. Inclusive, naquela música que o Luiz Gonzaga gravou, que é uma letra do Patativa da Saré, a Triste Partida, e o Patativa era um nordestino, né? Cearense, né? Ele fala, quando ele fala em voltar, né, para o seu lugar de partida, ele fala norte também, ele chama também de norte, né? Em geral, o nordestino ele não tem essa compreensão. Ele sabe o que é nordeste, que não é norte, né? Embora, num certo sentido, seja também, mas não é, do ponto de vista do ensino, da educação, do que nos é ensinado, aqui é nordeste, não é norte, né? E a música Partida também faz essa referência ao nordeste como centro-norte, né? E essa ideia de que quem migra para o Sudeste tem sempre a ideia fixa de retornar, né, para o Nordeste, é uma verdade, né? É uma verdade. Como eu disse para vocês, quando eu estava lá, mas para mim tinha digamos assim, a garantia de que eu estava empregado, eu não ia voltar desempregado e nem ia voltar para o sertão, para enfrentar a seca, né? Eu ia voltar para a universidade empregado, com meu salário, etc. e tal. Mas eu estava pensando, sempre pensava em retornar para Teresina, para a UFP, etc., né? Não que o Rio não seja uma cidade interessante, é uma cidade interessante, mas eu tive uma certa dificuldade de me adaptar, né? Inclusive, pensando assim poeticamente, ingressar no Rio de Janeiro não é só estar lá, né? O carioca ele tem uma vida própria e pouca gente que chega lá consegue chegar no Rio de Janeiro, na verdade, né? Consegue partilhar as benesses da vida do carioca, a visão de mundo, né? Embora eu tenha visto coisas assim não muito agradáveis. Por exemplo, nordestinos com sotaque carioca e discriminando o nordestino, né? O carioca ele chama todo nordestino de Paraíba, né? Os porteiros de prédios, as profissões mais assim populares de salários menores geralmente são ocupadas por nordestinos. E como existe um grande número de paraibanos lá que ocupam essas profissões, então, para o carioca, todo nordestino é Paraíba. E ele não usa Paraíba só no sentido de dizer que você é do Nordeste, não. Ele usa no sentido pejorativo, de inferiorizar, né, de discriminar. Isso é um Paraíba, né? Então, é como se fosse uma pessoa sem valor, né? Da mesma forma que em São Paulo é baiano, não é Paraíba, é baiano. Então, esse verso do Chico Buarque me deu um nó aqui na cabeça, porque, pelo modo como eu leio, como eu compreendo, como eu entendo, ele compara o norte à morte, não só usa como uma rima, mas também como comparação. Quer dizer, pedreiro está esperando a morte ou esperando o dia de voltar para o norte. Então, é como se uma coisa equivalesse à outra, né? Não é só uma alternativa, quer dizer, uma coisa ou outra, mas é uma coisa que equivale,
São duas coisas que se equivalem, pelo menos é assim que eu interpreto. Não sei vocês. Gostaria depois de ouvir como é que vocês dão conta dessa representação, né? Então, Pedro Prender está esperando a morte, ou esperando o dia de voltar para o norte. Pedro não sabe mais, talvez, no fundo, espere alguma coisa mais linda que o mundo. Alguma coisa mais linda que o mundo. Talvez, né? Aqui está um pouco fora de contexto, eu acho. Não sei se foi um modo do poeta, do autor, do letrista, de tirar esse sentido de morte do norte e dizer que isso pode ser, voltar para o norte, possa ser a coisa mais linda do mundo. Também é uma leitura possível, né? E aí a ideia que eu esbocei inicial, e eu continuo com ela, de que norte equivale à morte, aí voltar para o norte equivale à morte, nesse caso aqui de que possa essa volta para o norte possa ser a coisa mais linda do mundo, esmaece o impacto da ideia, digamos assim, dessa representação. Então, essa coisa mais linda do mundo é maior do que o mar, mas que para sonhar, mas para que sonhar se dá o desespero de esperar demais, né? Então, sonhar provoca desespero de sonhar demais, né? Sonhar em voltar para o norte ou esperar a morte, né? Pedro Pedreiro quer voltar atrás é uma redundância, né? Não é comum, mas é uma permissão, aqui é uma licença poética, digamos assim. Voltar atrás não deve ser dito por uma pessoa que use corretamente a língua, porque é um pleonasmo, né? Mas, de qualquer forma, Pedro quer voltar atrás. Voltar atrás pode ser voltar para o norte ou retornar à infância, a uma fase da sua idade em que ele não precisava ficar pensando, né? Nem ser pedreiro, né? E nem ser penseiro, né? Quer ser pedreiro pobre e nada mais. Quer dizer, todos nós, mesmo quem galga uma situação de vitória, digamos assim, na vida, um empresário bem-sucedido, um empregado bem remunerado, numa função de mando, numa função de reconhecida, um profissional formado e ganhando a sua vida bem pela sua profissão, mesmo assim, a gente nunca se dá por satisfeito, né? Quer dizer, como diz o povo, a medida do ter nunca enche, né? A gente sempre quer mais, a gente não se realiza nunca na vida. Então, como diz o Bakhtin, cada um de nós é um projeto em processo, né? Um projeto em construção. Então, nós nunca estamos construídos, nós sempre estamos em construção, né? Então, quando a pessoa se dá por satisfeito, então paralisa, morre, né? Perde o sentido da vida, porque o projeto do dia seguinte, o projeto do mês seguinte, o projeto do ano seguinte, é sempre aquilo que nos impulsiona para frente, que nos faz viver bem, né? Então, dizer que quer voltar atrás, quer ser pedreiro pobre, nada mais, dá ao Pedro digamos assim, a conformação, né?
Então, ele está conformado em esperar o trem, esperar aumento desde o ano passado para o mês que vem, né? Esperar a morte, nada mais além. Então, a conformação é o fim da picada, né? É o fim da história, né? Aí vem novamente a repetição, esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando aumento para o mês que vem, esperando um filho para esperar também, esperando a festa, esperando a sorte, esperando a morte, esperando o norte, esperando o dia de esperar ninguém, né? Então, voltar atrás, ser pedreiro pobre nada mais, é a condição de não esperar ninguém, né? Esperando, enfim, nada mais além da esperança aflita, bendita, infinita do apito do trem. Quer dizer, o apito do trem é o anúncio de que o trem está chegando, né? Seja ele um mero meio de transporte, seja ele a morte. Então, Pedro Pedreiro esperando, Pedro Pedreiro esperando, Pedro Pedreiro esperando o trem. E aí, que já vem, que já vem, que já vem. Que já vem pode ser o apontamento da promessa, mas também pode ser a ameaça. Então, essa representação de uma ideia, de uma situação, de uma pessoa, né, de uma imagem, tem essa ambivalência, essa ambiguidade, né? Nós vivemos o tempo todo entre a promessa da festa e a promessa da morte, né? Então, essa poesia, essa música tem traz representa essa situação para nós, né? Como representa outras situações que eu não alcanço aqui na minha interpretação, mas gostaria de ouvir vocês para saber como é que vocês veem. Então, vocês percebam que essa representação ela extrapola o conceito de representação meramente e ela alcança o conceito de representação social, porque a letra representa um fragmento da vida de uma pessoa que é, na verdade, um fragmento da realidade social brasileira, né? Então, como eu disse lá no início do nosso curso, o estudo crítico de linguagem, esse estudo, essa atividade que tem a ver com a ideia de libertação, ou de emancipação, né? Ela tem a ver também com a ideia de tomada de consciência. E essa letra, essa representação da sociedade brasileira feita através desse fragmento na letra do Chico Buarque, que é uma crítica social, é uma crítica à realidade da sociedade brasileira, nos abre os olhos, né? Nos dá a perceber que essa representação nos coloca na obrigação de atuar na sociedade brasileira
no sentido da mudança, né? De que a gente crie perspectivas para que o filho do pedreiro não espere também, não tenha que esperar o trem como o pai dele esperou, né? Não tenha que esperar o aumento para o mês que vem, desde o ano passado, né? Esperando aumento desde o ano passado para o mês que vem. Quer dizer, é um esperar sem esperança, né? É um esperar sem esperança. Ou então sem esperançar, que é aquele termo do Paulo Freire, né? Que o Paulo Freire, porque a palavra esperança, ela tem essa ambiguidade também, essa ambivalência também, né? É, é, ela é uma promessa, porque você espera que alguma coisa aconteça, mas esperar é uma condição de. Como é que eu vou dizer isso? Tem uma palavrinha que diz isso, de inércia, né? De inércia. Esperar é uma condição de inércia. Então, é como se você ficasse paralisado, esperando, né? Então, o Paulo Freire ele vai dizer que a esperança a que ele se refere não é essa, é o esperançar. E o esperançar tem a ver com tomar iniciativa, com não ficar parado, não ficar na inércia, mas ficar lutando para que a sua vida se modifique, aquilo que você espera ocorra, né? Que você alcance o dia seguinte, de fato, como um dia novo, um dia de novas realizações, né? Então, tem essa diferença aí também. E aí, sem dúvida nenhuma, que essa letra do Chico Buarque dialoga com o texto do livro do Paulo Freire, que é... Como é que é o título do livro do Paulo Freire? Sou o que do oprimido, não lembro agora. Mas vocês devem lembrar e, e, e fazer essa relação. Vejam vocês que há aí um dialogismo, né? Então, esse enunciado da letra do Chico Buarque dialoga com outras coisas, como a gente viu aí, né? E como uma representação social, tem aquelas características a que nós nos referimos. É uma construção simbólica, né? É uma construção também indicial e é também uma construção icônica. Ela é indicial em que sentido? Ela é indicial no sentido de que ela aponta, né, para uma realidade. É como uma seta que indica, ó, na sociedade brasileira, a profissão de pedreiro tem essa característica. Então, isso seria um índice. E ela é icônica em que sentido? No sentido de que, na medida que a gente lê, a gente consegue visualizar o pedreiro, penseiro, esperando o trem. Né? A gente consegue visualizar. A gente consegue visualizar a mulher do Pedro esperando um filho para esperar também. A gente consegue visualizar o Pedro esperando aumento desde o ano passado para o mês que vem. Consegue visualizar a manhã esticada, né? A manhã estendida, né? Amanhã que espera, amanhã com uma longa espera, né? Uma manhã de sol, ou uma manhã nublado, porque já que ele está esperando o sol, né? Ele tanto pode estar esperando o sol porque amanhã é nublada e ele está esperando o trem, como ele pode esperar o sol porque anoitece, ele dorme e espera o sol do dia seguinte. O sol aqui como uma metáfora do dia seguinte, né? Aliás, o sol como metáfora do dia seguinte é uma imagem política, né? Amanhã há de ser um novo dia. Então, há de ser um dia diferente, um dia em que eu não precise esperar o trem, né? Em que eu não preciso esperar aumento,
em que eu não preciso esperar a festa, porque ela própria, amanhã será já uma festa, né? O sol será em si uma festa. Então, essa é a leitura que eu faço, é um poema, é uma letra bastante interessante. Eu espero que vocês tenham seguido a minha indicação e tenham ouvido a canção, né? Porque ela é muito interessante, é muito bonita, a canção é muito bonita, e a letra ganha, digamos assim, ganha mais beleza cantada, né? Como diz o povo crente, quer dizer, o povo crente, crente aqui no sentido de crer, né? Não é no sentido de ser evangélico, não. Como diz as pessoas que creem, né? Que rezam, que oram, uma oração cantada, cantar uma oração é rezar duas vezes, né? Então, assim também a canção. Ouvir uma canção, uma letra dessa, cresce de maneira imensa, né? De maneira imensa. Então, eu espero que vocês tenham ouvido a canção e que vocês tenham compreendido o conceito de representação. Se vocês quiserem, além do Moscovici, existe também uma autora chamada, se não me engano, ela é francesa também, Denise Jodilet, que também desenvolve o conceito de representação a partir do Saussure, mas com outras perspectivas, né? E existe o livro do Stuart Hall, que é muito interessante, porque ele localiza a representação como uma prática social, aliás, desculpem, como uma prática cultural, né? Então, e o título do livro do Stuart Hall é Cultura e Representação, né? O título do livro do Moscovici é Representações Sociais, e o título da Jodilet também é Representações Sociais. Então, eu vou depois enviar para a Ranieri a bibliografia, tá certo? Já que eu não vou enviar o texto, porque o texto é a letra da música, né? Para que quem se interessar pelo conceito possa procurar os autores e ler, né? Tem o seguinte, quer dizer, existe uma discussão, e eu queria abrir os olhos de vocês para isso. Primeiro, o conceito de representação é uma coisa, o conceito de representação social é outra coisa, embora esteja relacionado, né? Representação é isso que eu disse para vocês, é uma coisa no lugar de outra, e representações sociais é um sentido no lugar de outros, partilhado socialmente por grupos ou pela própria sociedade como um todo, né? E como o conceito de relações sociais, de representações sociais, ele foi desenvolvido pelo Moscovici, que é um psicólogo. Então, tem pessoas que torcem o nariz para a gente usar esse conceito nos nossos textos, nos nossos trabalhos, porque eles acham que os nossos textos, os nossos trabalhos não têm essa abordagem psicológica, e o Moscovici é um psicólogo. Então, eu não penso desse modo, tá certo? Mesmo o Moscovici sendo um psicólogo, e mesmo algumas vezes na obra dele, ele trazendo essa ideia de representação para os aspectos sociocognitivos, eu encontro fartamente na obra dele abordagens do conceito de representações sociais que não tem o viés unicamente psicológico, né? Ou psicologizante, né? Então, eu recomendo, sem problema nenhum, que vocês leiam o Moscovici,
e aproveitem muito do conceito que ele desenvolve. Outra coisa, o Moscovici, ele desenvolve esse conceito, como eu disse, a partir do Durkheim. O Durkheim não é um psicólogo, o Durkheim ele é um sociólogo. Então, o Durkheim ele usa o conceito de representações coletivas, que no final das contas se aproxima, né? Então, existe essa discussão, existe na academia existe algumas pessoas, alguns autores, alguns professores. Eu mesmo muitas vezes não, mas algumas vezes eu fui criticado, assim, na minha frente, ainda bem, né, por usar esse conceito do Moscovici, quando eu poderia usar o conceito do Stuart Hall, o conceito do próprio Durkheim, ou de outros autores que desenvolvem com o viés sociológico, né? Então, existem pessoas que gostam de pensar a academia dentro de caixinhas, né? Com cada caixinha com seu rótulo. Eu não penso assim. Eu penso que o conhecimento ele é dialogizante, ele é dialógico, né? A gente pode dialogar com diversos campos, sem dúvida nenhuma. E aí como exemplo desse meu pensamento, eu gosto de citar a obra do autor no qual eu me baseio para esse minicurso de estudo crítico de linguagem, né, que é o Norman Fairclough, né, que ele toma autores não só de diversas abordagens diferentes, de diversas abordagens, de diferentes origens até, né, não só de país, mas também de campos, né, de campos sociais. Por exemplo, ele usa na construção da teoria dele o Habermas, que é um alemão e trabalha, digamos assim, com o viés sociológico da crítica da comunicação, né, da crítica social da comunicação. Ele usa o Gramsci, que é um italiano e que é marxista, né, e que trabalha também com a teoria da linguagem, com a teoria sociológica, com a teoria da educação. Ele usa o Foucault, o conceito de prática discursiva, o Fairclough toma do Foucault. Né? O conceito de ordem de discurso, o Fairclough toma do Foucault. E assim vai, várias coisas. E o Foucault é o quê? O Foucault é um filósofo francês. Né? O Martin ele usa ainda o Michel Pechet, que também é um filósofo, um linguista francês. Então, ele faz a crítica do Saussure, que também é um linguista suíço, né? E por aí vai. Então, ele junta várias obras, vários autores, e tira desses autores aquilo que interessa para ele estudar a linguagem, para ele colocar as lentes, diferentes lentes, sobre o campo da linguagem e construir a sua teoria de modo brilhante, de modo assim refinado, né? Então, evidentemente que eu não quero me comparar ao Fairclough, mas eu também caminho com esse viés, eu caminho nesse caminho, né? Do dialogismo, da adequação daquilo que um autor trata para o que eu quero que ele trate, né? Ou para o que eu quero tratar, digamos assim. Então, recomendo que vocês não caiam nessa lorota da caixinha, que ela acima de tudo, ela é limitante, ela é um horror, né? Então, hoje
hoje eu vou concluir mais cedo, porque eu quero, são 9h34, eu quero, antes de encerrar, ouvir vocês, ouvir o que vocês pensam, ouvir como é que vocês interpretam, né? E faculto a palavra, né? Quem quiser se manifestar, por favor. Não precisa fazer nenhum manifesto científico, nem filosófico, nem linguístico, nem antropológico, nem sociológico. Basta falar o que vocês pensam. Então, eu sou todo ouvidos, por favor. Eu só vou imaginar que esse minicurso teve algum sentido. Pode falar, Luciana. Não, adorei a análise, né? Essa questão, fiquei pensando, né, quando você estava falando do trem, eu digo, poxa, essa música do Raul Seixas, eu nunca tinha pensado no trem nessa perspectiva. Acho que eu nunca tinha parado para analisar essa música do Raul, né? Quando você fez a referência à música do Raul em relação ao trem, que poderia ser uma metáfora da morte. Isso. E a gente vê isso muito recorrente em outras canções, né? Lembrei da música da Trem Bala, Ana Vilela, né? Que ela diz que a vida é um trem bala. Olha aí, né? Há essa intertextualidade, né? Essa referência, né? Entre as canções. E aí eu fiquei pensando aqui em outras músicas. Mas, voltando bem que é o que você estava falando agora há pouco, em relação aos teóricos, né? Que a gente vai mesclando em nossos trabalhos. Concordo plenamente com você. Aliás, né? Fui só orientando, né? Para quem não sabe, eu fui orientando dele. Então, eu meio que tenho um pensamento muito alinhado com o seu. Muitos teóricos que você vai falando, eu já li. Eu digo, poxa, eu já li esse aqui. O Moscovici eu já li, coloquei entre as minhas referências, né? Eu digo, não, tenho que usar esse aqui, porque eu estou trabalhando com a representação do corpo contemporâneo na publicidade médica. Então, tem alguma coisa que me serve. Certo. E aí eu sinto também esse incômodo em relação a colegas, né, que meio que querem ficar em caixinhas, e eu não consigo, eu acho muito difícil trabalhar em análise de discurso dentro de caixinha. Não é? Verdade. É complicado, eu não consigo. Eu acho que é só a gente ir fazendo de modo coerente, né, alinhado, sem se perder. Mas acho muito possível, eu gosto muito de fazer isso também. Eu digo, olha, eu não pedi nenhuma referência antes para ele, e está tudo batendo aqui com o que eu estou estudando. Quer dizer, né? Há muito, né, do orientador no aluno, né? Fica, não tem como. Eu digo, olha, o pensamento, né? O modo como estuda, o modo como percebe. Que bom, né? Que bom que eu fiquei com muitas coisas de você, né? Inclusive esse modo de perceber, de olhar e de traçar o estudo. Bom, era mais ou menos isso, gostei muito da análise, acho que os colegas também gostaram. Como você falou, uma análise ela nunca é fechada. Né? A gente vai observando, cada um tem... Eu vejo que ele fez essa questão da representação do sujeito, que é um sujeito coletivo, esse sujeito pouco esperançoso, né, que fica esperando, essa questão do esperar também, acho que é uma metáfora também, né? Esperar, esperar o sol, esperar, está sempre esperando, né? Isso. É uma realidade que a gente vê que continua, né? E, embora a música já tenha aí um tempo, mas se você for olhar para a sociedade hoje, talvez ainda até mais, né? A gente perceba muito na sociedade atual essa falta do buscar, do... Nossa, é muito atual. Então, faz a gente pensar bastante. Mas é isso, né? Deixa os colegas falarem também qual foi a percepção deles. Verdade, Luciana, verdade. Não é à toa que o Fairclough, ele diz que a disciplina análise de discurso crítica, ela é transdisciplinar, né? Quer dizer, ela resulta da junção de outras disciplinas, né? Da linguística, da filosofia, da própria... Cognitiva, né? A gente vê o Van Dijk, ele usa conceitos da linguística cognitiva. Pois é, exatamente. O Van Dijk, a abordagem dele é sociocognitiva, né? Então, ele, mesmo assim, ele traz conceitos de outros campos para... Naquele livro dele sobre contexto, ele usa autores da área da filosofia, né? Da área da linguística. Então,
sem dúvida nenhuma, para nós é muito mais prazeroso a gente transitar nesse dialogismo, né, do conhecimento, do que se fixar em caixinhas com rótulos distintos, né, e que a gente próprio se coloque bitolas, né, quer dizer, a gente caminha numa bitola. Não sei, eu não concordo com isso. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua observação e fico feliz principalmente por você registrar que eu, de alguma forma, pude contribuir com o seu modo de pensar, com a sua percepção e com a sua visão de mundo. Muito obrigado. Eu que que mais? agradeço Diga. eu que agradeço pelo curso, pela possibilidade da gente estar aqui dialogando sobre isso, professor. Pois é. Infelizmente, tinham 100 pessoas inscritas, estamos concluindo o curso com 9, né? Quer dizer, muita gente não foi, talvez não tenha nem iniciado, né? Mas fazer o quê, né? O importante é que a gente saiu de um lugar e chegou até esse outro lugar. Quem quer falar, então? Carla, abra sua câmera e fale, Carla. Eu fico feliz de você estar agradecida, mas eu gostaria de ouvir você falar. Não só você, as outras também, a Ruth, a Antônia, né? Ah, tá, desculpa. Ah, tá, tudo bem. De qualquer forma, só o fato de você estar num lugar de tão difícil, digamos assim, participação e estar participando já é uma vitória, digamos assim. Pode falar, Ruth, por favor. Oi, professor Laerte. É só mesmo um comentário, na verdade, nem é dúvida ou pergunta, né? Eu desde o primeiro dia, né, acompanhando todas as suas explicações, porque a gente agora, eu estou, né, no desafio do doutorado, e aí nas disciplinas que a gente está cursando agora, a gente está vendo muito essa questão do discurso. A minha prática era muito mais de conteúdo, né, de análise de conteúdo, e agora estou indo por esse viés também da análise do discurso. E aí, quando eu vi a programação, eu disse, eu tenho que ir para o minicurso do professor Laerte, porque eu vou precisar ainda mais dele nesse período agora dessas análises, né? De ter essa perspectiva, principalmente dessas representações, de como elas são postas, por exemplo, no contexto midiático. E aí eu estava aqui fazendo anotações que vão me ajudar bastante para os próximos artigos que eu tenho para produzir. Então, é só para agradecer mesmo. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Ruth, a sua contribuição. É super importante que nós abordemos temas que possam, de alguma forma, servir a vocês na reflexão de vocês. Porque, como eu disse lá no início desse curso, é claro que nós não temos um pensamento definitivo, nós estamos refletindo, nós estamos pensando, e à medida que a gente vai pensando, a gente vai elaborando o nosso modo de expor, né? Eu já conheço essa letra do Chico Buarque, aliás, eu conheço a obra do Chico Buarque quase toda, não posso dizer que conheço toda, mas conheço quase toda, e à medida que a gente vai desenvolvendo uma análise, as ideias vão, digamos assim, puxando umas às outras, né? Como diz o povo, um assunto puxa outro, né? Então, uma ideia puxa outra também. E aí é importante que aquilo que a gente desenvolve como reflexão, que é uma reflexão sendo construída, possa despertar o interesse de vocês. Verdade, Carla. Então, vamos lá. Carolina, agora eu não vou mais perguntar quem quer falar, não. Agora eu vou intimar.
Vamos lá, Carolina, se manifeste. Raniele. Oi, gente, bom dia. Professor, eu fico encantada a cada aula que a gente assiste com o senhor, né? A gente tem esse contato através do NEPEC, né? Então, semanalmente, a gente está ali discutindo e a gente ouve, né, as suas análises, as suas percepções e aprende bastante, né? Eu também fui orientando do professor Laerte, Luciana, no mestrado. Mas eu fico mais impressionada como cada vez que o senhor vai lendo esses textos, né, essas músicas, tudo que o senhor vai trazendo novas percepções, né? Eu costumo dizer que quando a gente é aluno do professor Laerte, a gente não vai ser mais o mesmo quando a gente olhar para qualquer texto, qualquer imagem, né? Porque o senhor traz isso assim de uma forma tão assim clara que a gente, quando vai ouvir agora uma música, né, para quem ainda não tem essa familiaridade com a análise de discurso, eu tenho certeza que a pessoa vai olhar com outro, vai buscar entender esses sentidos, né? Então, eu estou mesmo só agradecendo, assim, a participação do minicurso. Eu acho que é muito importante, assim, para a gente. Eu vou disponibilizar também o minicurso no canal do Endiz e também no canal do NEPEC, porque aí a gente pode consultar novamente depois, né, alguma dúvida, algum texto. E é isso, assim, só agradecendo mesmo. Eu que agradeço, Raniele, a sua interpretação e a sua adesão, digamos assim, à ideia do conhecimento crítico, né? Porque, como eu ressalto, isso que eu já disse várias vezes, já repeti várias vezes, mas vou repetir mais uma vez. O conhecimento crítico, ele exige da gente que a gente nunca estabilize, né? Que a gente nunca se satisfaça, né? Então, a gente está sempre criticando o mundo, as coisas no mundo, o pensamento, as reflexões de outros autores, mas também a nossa, né? As nossas reflexões também. Eu comecei, na verdade, a escrever um texto para que eu iria enviar para vocês, né, a respeito dessa música, dessa letra aí do Chico Buarque. Infelizmente, como teve outras atividades do próprio Endiz, né, como mediação de palestras e participação em outras coisas, eu acabei não concluindo o texto, mas se eu concluir, né, se eu tiver agora um tempinho aí concluir, eu envio para a Raniele e ela envia para vocês, já que ela tem os e-mails de vocês, certo? Carolina, eu compreendo a sua situação, que é um pouco parecida com a situação da Carla, né? Quer dizer, vocês estão participando de outras atividades ao mesmo tempo que está participando do curso. Então, não tem problema nenhum. Eu acho isso louvável que haja esse esforço, né? Que vocês façam esse esforço para se inserir num conhecimento, produzir conhecimento, porque é aquilo que eu também falei aqui já nesse curso. Sempre que a gente está ouvindo alguém ou está lendo um texto, a gente está se transformando em autor, em autora, né? Tá criando outros textos, né? Então, é sempre interessante que nessas oportunidades de participar de um evento como esse, em que vários palestrantes dissertam sobre temas diferentes,
a gente possa tomar esses temas e produzir conhecimento, né? Isso talvez o principal ganho desses eventos é esse, a gente produzir conhecimento. Para mim, não tem nada mais gratificante do que conhecer. Então, todas as vezes que eu tomo contato com uma coisa que eu não conhecia, e eu passo a conhecer, eu passo a somar isso ao meu conhecimento, eu fico extremamente feliz, extremamente gratificado. Então, a oportunidade, isso é talvez a gratificação de quem ensina, de quem é professor, né? Porque todas as vezes que a gente vai ministrar uma aula, a gente estuda para poder ministrar essa aula. A gente não ministra a aula do conhecimento da gente, a gente estuda. Quer dizer, foi preciso eu ir atrás de ler o Moscovici, de ler o Stuart Hall, de ler a Denise Jadilet, de ler esses autores que tratam da questão da representação, para poder, hoje, ministrar essa aula para vocês. Então, o ganho, pode ser que haja algum ganho para vocês, mas certamente para mim há também, né? Então, eu fico imensamente feliz de ter essa oportunidade de preparar uma aula, de preparar um texto, para poder ministrar uma aula para vocês. Tá bom? Então, bom dia para vocês. Se alguém mais não quer falar, então vamos encerrar por hoje e esperar as próximas oportunidades, para a gente novamente conversar, não é? Dialogar, tá? Bom dia, bom final de semana. Tchau, gente. Tchau. Parou a gravação, Raniele? Só um minutinho.